Antes de mais nada, consigno a retificação do nome da acusada Monique Medeiros da Costa e Silva, vírgula, que já não adota o patronímico de Almeida, vírgula, por já haver se divorciado, vírgula, comprometendo-se sua defesa a juntar a comprovação, mediante a verbação do divórcio na certidão de casamento, em até 2 dias. Eu preciso de água. Eu estou sem água. Não sei o que aconteceu com a Gigi. A Gigi se esqueceu de mim. Tem que botar uma garrafa de água aqui. 10 dias, então, tem? 2 dias. 2 dias. Outro sim, verifico. A ocorrência de erro material na capitulação lançada pelo desembargador relator ao final do acórdão que revisou a decisão de pronúncia, vírgula, na parte relativa às torturas a que responde a acusada Monique, vírgula, fazendo constar o artigo sim, eu estou vendo aqui. O artigo 1º inciso 2º, quando, na verdade, de acordo com a narrativa da denúncia, incidiu ela no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei número 9455 de 97, vírgula, porquanto, por óbvio, em havendo a narrativa de omissão por parte da acusada, resulta juridicamente impossível que responda a 2 imputações distintas pelo mesmo fato. Posso dar a palavra às partes agora? Ou falta mais alguma coisa? Posso dar? Pois não, doutor. O senhor me pediu para avisar? Preciso de água, gente. Excelência, bom dia. Não, está ótimo, é eu que estou falando baixo. Bom dia a todos. Excelência, como eu havia feito o requerimento a essa presidência, em momento inicial, por conta do cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 463, combinado com o artigo 571, inciso 5, que rezam que as partes, todas elas, deverão fazer constar em ata as nulidades ocorridas da decisão interlocutória mista terminativa, qual seja a decisão de pronúncia, que teve o poder de remeter a esse julgamento popular, a presença da sociedade, os réus, até
a fase do pregão. E assim que o oficial de justiça, o Meirinho, cumpriu a ordem de Vossa Excelência e apregoou as partes, o processo, do jeito que a lei manda, nós fizemos essa súplica para que não houvesse preclusão. Portanto, nós gostaríamos de consignar em ata, e no afã de abreviar, algumas nulidades são nulidades longas e elas irão nos remeter... Desculpe, nulidades o quê? Não entendi. Longas. Longas. A fundamentação é uma são fundamentações longas, e para que não percamos tempo, a defesa vai aportar, nesse minuto, para a cognição de Vossa Excelência, essas nulidades. São mais de 30, segundo a nossa ótica, a nossa perspectiva, a perspectiva da banca, que representa, tão somente nesse julgamento, o senhor Jairo, nosso constituinte. Mas duas dessas nulidades, até porque nós consideramos que são de ordem absoluta, e também entendemos que seria temerário por parte dessa banca de advogados e advogadas nós continuarmos com essa sessão plenária sem que essas nulidades passassem por um saneamento, seja da presidência, seja de uma análise cognitiva pormenorizada das partes. E a primeira que eu trago à baila é a questão do acesso que nós tivemos e tentamos cumprir dentro daquele prazo que foi confabulado, que foi estabelecido e foi concordado, inclusive, por essa defesa, quanto ao conteúdo que havia sido extraído do notebook do pai da vítima desse processo em Riborel, o senhor Leniel. Vossa Excelência acatou esse pleito das partes, cumprindo, inclusive, o que manda o processo penal, o que manda a Constituição da nossa República. Todavia, quando essa defesa aportou até o Instituto que detinha essas informações, esse conteúdo digital, a defesa tomou posse desse material e a submeteu a um perito. E o que ficou constatado é que, por parte daquele órgão, houve, na verdade, pelo menos no que diz respeito ao fornecimento do material para a defesa do Jairo, é que não foi passado, não foi entregue o material bruto. Houve, segundo o nosso perito, inclusive esse parecer, ele foi acartado no processo, ele foi jungido, está nos autos, e, segundo o que consta, houve uma prévia seleção de marcadores. Passaram, salvo melhor juízo, aquele instituto, alguns filtros no conteúdo, e essa defesa, portanto, teve cognição parcial e não integral daquilo que ostenta o notebook do pai da vítima do processo. Nós, advogados, entendemos que seria demasiado temerário que nós fizéssemos a defesa do Jairo nessa sessão plenária. Vossa Excelência até já adiantou que vai ser uma sessão plenária longa, naquela reunião que nós fizemos, e estamos consignando isso ab ovo, primeiro para adiantar o tempo de todos os envolvidos aqui. Nós entendemos que seria temerário prosseguirmos com esse processo, levamos o conhecimento desse fato. A Ordem dos Advogados do Brasil
seccional Rio de Janeiro, e, inclusive, aquele... O senhor ainda está no primeiro item, né? Sim, sim. Eu gostaria que o senhor fosse um pouco mais objetivo, Sucinto. tá? Aquele Porque órgão de eu classe... ainda não entendi o que o senhor está impugnando, porque o senhor teve vista de todo o material. Então, por favor, seja um pouco mais objetivo. O que eu estou falando é que nós, segundo o nosso perito, nós não tivemos vista de todo o material conforme Vossa Excelência determinou. Segundo o nosso perito, não esse juízo, mas sim aquele instituto. Nós não sabemos o porquê. O Instituto pinçou algumas informações e entregou apenas parte do conteúdo à nossa defesa. Eu não sou técnico, não sou engenheiro de TI, segundo o laudo que consta aqui. Então, nós submetemos isso à ordem dos advogados, a seccional, nosso órgão de classe, e questionamos sobre isso. E foi nos dada a resposta de que seria uma infração ético-disciplinar de todos os advogados e advogadas se continuassem nesse processo, se fizessem justamente, inclusive nesse momento derradeiro, que é o momento em que o povo tem o conhecimento direto do processo e vai proferir, ao final, um veredito, que seria uma infração ético-disciplinar. Além disso, é o último ponto, nós também levamos à cognição do nosso constituinte Jairo, no interior do estabelecimento prisional, no qual ele se encontra recluso, e contamos para ele se ele aceitava que nós, mesmo de forma temerária, conduzíssemos esse julgamento a termo, sem a cognição total do conteúdo daquela prova. E ele disse que não é não lhe apraz, ele acha que também Doutor, desculpe, mas essa é uma decisão sua, não é do réu. Sim, né? sim, vamos atribuir ao réu uma responsabilidade que ele não tem. Não, eu estou... só para consignar, porque senão... Eu só estou contando para Vossa Excelência o seguinte... Dá a impressão que a transferência da culpa está sendo para ele. Como nós somos constituídos, e ele é o constituinte, e existe um cordão umbilical que nos une, ele pode, inclusive, nos destituir. Aí eu perguntei, nós perguntamos, podemos continuar no tribunal do júri? Ele falou, eu não gostaria. Perfeitamente. Então, agora entendi. levando em consideração que não tivemos total conhecimento, a própria Ordem dos Advogados diz que se continuarmos sem esse rogo, sem esse conhecimento, sem essa análise, sem esse acesso... O senhor está dizendo, então, que quando eu dei acesso ao senhor, deixa eu tentar entender, quando eu dei acesso ao senhor, que o senhor levou o meu ofício ao ICCE, o senhor voltou com o laudo dizendo que o material inteiro não estava lá? Isso. Isso que o senhor está dizendo? Isso. Pode então, prosseguir. portanto, essa é a primeira questão. Não há como nós prosseguirmos sem esse acesso por parte do Jairo. Mas tem um segundo item, que é o celular Xiaomi, que também o conteúdo agora foi disponibilizado, porém, eu vou passar a palavra para o doutor Fabiano, que, salvo melhor juízo... Esse já é o segundo ponto, o segundo doutor? ponto. Tá. O conteúdo desse celular, ele veio na integralidade. Mas o Xiaomi? Sim, veio de forma extemporânea. E a defesa não teve condições prazais de fazer análise a contento. O doutor Fabiano vai acabar de explanar para Vossa Excelência esse rogo defensivo. Excelência, primeiro, bom dia para Vossa Excelência. Bom dia, doutor. Só dizer que, entre outras, já é de conhecimento de Vossa Excelência o respeito que temos por Vossa Excelência desde os primeiros contatos. Mas veja, Excelência, essa defesa hoje ela encontra-se, inclusive, em consulta com o presidente da prerrogativa que está aqui, James Walker, um parecer técnico da OAB. Então, hoje nós estamos da seguinte forma: se fizermos o júri sem as provas devidas, e veja, essa defesa, ela tem todos os motivos para estar exigindo a integralidade.
É sabido e consabido que no telefone do senhor Leniel foi encontrado, excelência, no mínimo suspeito, conversas entre Leniel e perita, entre o policial Sigmar, que na presença de Vossa Excelência disse aqui nessa sessão de julgamento que não conhecia ninguém, e ele passou o contato da perita para o... Isso está no Xiaomi, doutor? Não, isso está no primeiro telefone do Leniel, está no iPhone do Leniel. É só para contextualizar. Então, o Xiaomi já passou, agora você já tem outro Não, ponto. só para contextualizar, Vossa Excelência. Então, no telefone do senhor Leniel, o que nós conseguimos fazer é a análise com tempo, foi constatado fraudes dentro do ML na produção dos laudos. Isso está lá, não foi prova produzida por essa defesa. Então, nós precisamos agora, até mesmo para confirmar as fraudes que já estão em um telefone, o que está dentro do notebook e desse telefone Xiaomi. E veja, Excelência, isso aqui é o aparelho que extraiu o conteúdo do notebook. Está no processo e Vossa Excelência pode perceber. O perito que lá está, eu não sei se de má fé ou não, eu não sei se no afã de cumprir a determinação de Vossa Excelência com rapidez, ele só nos deixou ter acesso a contato e e-mail que estava dentro do notebook. O restante do conteúdo, a maioria do conteúdo, não foi disponibilizado para essa defesa. E aí veja o problema dessa defesa. James Walker, doutor James Walker, que está aqui, em um parecer técnico diz, se vocês não fizerem o júri, Vossa Excelência pode imputar uma multa a essa defesa. Mas, da mesma forma, se a gente... Não posso, não posso. Consultando o doutor James Walker, acabou de falar que a OAB não deu parecer relacionado a essa prova. Isso aqui é o quê, doutor Medina? Doutor Medina. Da OAB, o documento não versa sobre o que o doutor está sustentando. O senhor confirma isso, doutor James? Isso. É isso. O documento está aqui, Excelência. Tem que dar o microfone. Já está quase Excelência, acabando. Está acabando a pilha aqui de microfone. Senhor presidente, me permite, senhor presidente James, permite só uma questão para que a gente separe uma coisa da outra, Excelência. Primeiro, são duas coisas distintas. Uma coisa é a prerrogativa do advogado, outra coisa é a infração ético-disciplinar. E o doutor James está aqui na qualidade de presidente da Comissão de Defesa e Prerrogativa. Ele não está aqui para atribuir responsabilidade administrativa, infração ético-disciplinar, a qualquer advogado. Então, com a devida vênia... Doutor, posso ver esse documento? Pode continuar falando. Pode continuar falando. Excelência, mas a gente não pode confundir infração ético-disciplinar com prerrogativa. Tudo que vocês estão falando está sendo gravado, tá? Então, só para que a gente justifique que não há nenhum impedimento à realização da sessão plenária, porque essa questão da avaliação ético-disciplinar, ela caberá à Ordem dos Advogados do Brasil num momento posterior. Isso se alguém entender que houve infração ético-disciplinar por parte da defesa do senhor Jairo. Então, o que o doutor James está fazendo aqui é, de uma certa maneira, na condição de presidente da Comissão de Defesa e Prerrogativa, avaliar se houve ou não alguma violação do direito do advogado. Agora, doutor, infração ético-disciplinar... Já concluo, doutor Medina. Então, primeiro ponto, a defesa da Monique se manifesta categoricamente de forma contrária ao júri ser cancelado. Nós queremos que a verdade ela aconteça, que ela venha à tona, e entendemos que essas provas que a defesa do réu Jairo discute, essas provas elas precisam ser admitidas, porque são 4 fases, como nós dissemos na audiência preliminar. O protesto, a admissão ou não, a produção e a valoração. Nós estamos aqui, o que a Constituição da República diz é que são inadmissíveis as provas ilícitas. Então, assim, quem admite ou não... Eu vou concluir, doutor Fabiano. Então, conclui, doutor. Conclui, por favor. Conclui, porque está no tempo dele requerer, né?
Sim. Sim, senhor, Conclui, Fabiano. doutor, conclui. Doutor Fabiano, eu vou deixar e Conclui, peço doutor. desculpas a Vossa Excelência por ter interrompido. Eu só achei prudente porque foi na linha do raciocínio de Vossa Excelência. Tudo bem, desculpa, tá bom, Excelência. Eu só estou querendo deixar claro já o posicionamento da defesa. Eu não vou entrar no mérito, porque, como o doutor Fabiano disse, teremos um momento oportuno para fazer o enfrentamento. Entretanto, eu gostaria de deixar apenas claro uma coisa. O doutor, presidente da prerrogativa hoje, ele está aqui para proteger as prerrogativas de nós, advogados, da defesa e da acusação. Agora, não dá, doutor Fabiano, para colocar na conta da OAB um requerimento de Vossas Excelências. Tudo bem? Então, assim, a OAB não coloca nenhum impedimento para a realização do ato. O doutor está aqui. Se violar a prerrogativa, ele vai se manifestar. Então, assim, a realização ou não do julgamento fica a critério da vontade das defesas. A OAB não tem qualquer responsabilidade nesse sentido. Tá, agora Não prossiga, com relação ao doutor mérito, Fabiano, com por relação ao direito, favor, somente. prossiga. Excelência, então, só para continuar, né, entre centenas de júris que já fizemos, como que funciona? A gente requer, depois dá a palavra para as outras pessoas, já está acontecendo uma parte mesmo antes do júri acontecer, para ver, né, como que vai acontecer realmente. A OAB, só para deixar claro, nós temos aqui, já teve vista Vossa Excelência, foi consultado a OAB, assinado pelo presidente James Walker, sobre as nossas questões de prerrogativas de estar realizando ou não esse júri e o que a OAB, nossa instituição, reconhece, caso a gente não aceite fazer o júri sem esses dados completos. Então, nós temos aqui, Excelência, o parecer que só foi nos passado apenas contato e e-mail desse conteúdo. Um dos melhores peritos forenses hoje do Brasil, que confeccionou isso, mesmo porque o tempo não era suficiente para analisar um conteúdo desse tamanho. Por exemplo, o conteúdo da Monique, até hoje nós não conseguimos ainda ter acesso de forma plena, e caso façamos essa sessão, continuemos nessa sessão, nós podemos ser responsabilizados também de forma civil pelo nosso constituinte, que não acha prudente que façamos sem todas as provas, já tendo o conteúdo que foi extraído do telefone do Leniel, pai da criança. Então, Excelência, sendo assim, essa defesa requer que essa sessão de julgamento ela seja suspensa até que essa defesa tenha a integralidade total de todas as provas, né? A defesa ela tem a necessidade, precisa de ser esclarecido com relação a esse notebook, ao telefone Xiaomi e da mesma forma que aconteceu com os outros telefones do Leniel. E, Excelência, terminando, subsidiariamente, ou que esse julgamento aqui, até para que também possamos aproveitar o ato processual, caso haja concordância, que esse processo seja, nesse momento, por determinação de Vossa Excelência e concordância das demais partes, que seja desmembrado esse processo entre Jairo e Monique. Caso, porque nós que somos do júri sabemos dessa possibilidade. Então, o primeiro pedido, o doutor Fabiano acabou de colocar, essa colocação, e, alternativamente, se Vossa Excelência entender não dissolver o conselho de sentença que já está formado, por conta desse problema, que haja esse desmembramento e uma designação outrora para que o Jairo seja submetido a julgamento e apreciação pelo povo do Rio de Janeiro. Obrigado. O senhor está requerendo que o processo continue apenas com relação a Monique? É isso? Subsidiariamente, Tá. caso Vossa Excelência não dissolva totalmente a sessão. Lógico, doutor. Sim, com o microfone, senão não grava. Em
Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Elizabeth Machado Louro, sempre muito gentil com a Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, cumprimentar o doutor promotor de Justiça, doutor Fábio, igualmente elegante e zeloso da sua atividade, cumprimentar meus pares, todos os colegas advogados e advogadas, e os réus aqui presentes, tanto quanto os senhores e senhoras jurados. Só queria dar um esclarecimento, porque fui citado nominalmente, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu represento nesse momento. Doutora Elizabeth, eu dirijo a Vossa Excelência um esclarecimento para deixar absolutamente registrado que a Ordem dos Advogados do Brasil foi consultada pela defesa do senhor Jairo, especialmente na pessoa do advogado e professor Rodrigo Faux, algum tempo anteriormente a esse júri, sobre os limites da atuação da advocacia, o que seria ou não violação de prerrogativas, porque alegava naquele momento a falta de acesso. E aí, em nome do princípio da plenitude de defesa que vigora aqui no Tribunal do Júri, estariam reivindicando a dificuldade de acesso a todas as provas, a plenitude das provas. Em razão disso, eu compareci pessoalmente, Vossa Excelência testemunha disso, compareci pessoalmente àquela reunião determinada por Vossa Excelência na quinta-feira última passada, né, e dei toda a assistência de prerrogativa no sentido de registrar que a Ordem dos Advogados do Brasil entende, sim, que a defesa tem direito a ter acesso a toda a defesa. Se houve ou não, não compete à OAB verificar isso. Se Vossa Excelência deferiu o que foi requerido, eu vi que deferiu no dia, mas eles tiveram acesso ou não, não compete à OAB, então quero registrar que a OAB, em momento algum, se imiscuiu na possibilidade de ter ou não júri. Isso é uma decisão de Vossa Excelência, é um requerimento das defesas, a OAB, isso não faz parte da atividade de prerrogativas. Mas, na verdade, o que eles destacam é que, no seu parecer, o senhor teria dito que eles incorreriam em possível infração administrativa, ético-administrativa, ético-disciplinar. O parecer se limita às questões de prerrogativas, dizendo o seguinte, que eles têm o livre-arbítrio para fazer o que entendem certo, e se eles entenderem que as provas que estão requerendo não foram suficientes, nesse sentido, eles podem agir do jeito que bem entenderem. A prerrogativas vai prestar assistência no limite das prerrogativas, ou seja, do exercício livre e pleno da profissão. Para isso que estamos aqui, sem qualquer interferência em nulidade, julgamento, adiamento ou qualquer outra questão inerente ao júri. Um último ponto, Excelência, que é só uma questão de ordem, que eu considero relevante. Doutor, deixa eu falar na sua vez, por favor, eu vou dar palavra a todos, senão vai ficar um debate aqui infinito. Eu não vou fazer nenhum Tá, argumento, uma frase. Só rememorar o seguinte, o artigo 469 do Código de Processo Penal diz, se forem 2 ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. E aí o parágrafo 2º fala, determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a que foi atribuído a autoria, ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência do artigo 429. Tá, portanto, é disposição de lei, Excelência. Tá bom, doutor. Não pode Porque não está na hora do senhor falar. É isso. Isso aqui já é complexo. Se a gente começar a atravessar, aí fica muito complicado. Tá? Não, doutor, eu vou ouvir o Ministério Público primeiro. Doutor. Sobre a quebra do acordo que fizemos na quinta. Sim, aí o senhor fala quando eu lhe der a palavra. O senhor fala quando... Ah, sim. Ah, não pode. Quem é que está mais aí? É a senhora, né? É a senhora. Não pode, tem que ficar lá na sala. Por favor, eu vou pedir que me obedeçam nisso, porque senão vai ficar muito difícil. Obrigada, doutor. Desculpe, eu pensei que fosse sobre o assunto. Ministério Público. Muito obrigado, Excelência. Um bom dia a todos, em primeiro lugar. A defesa está fazendo um requerimento de adiamento do plenário, em linhas gerais é isso, argumentando algumas possíveis nulidades. A defesa tem toda a razão de requerer o que ela entender como correto, mas no nosso sistema jurídico existem regras, existe um sistema, uma estrutura. Então, uma parte requer,
o juízo vai deferir ou não, depois de escutados os outros personagens, e quando uma parte não concorda com o que é decidido pelo juízo, a parte recorre, né? A defesa do Jairo, dia muito nesse processo, vem querendo adiamento, até no plantão pediu desaforamento da capital do Rio para uma outra cidade, como se a capital do Rio fosse uma cidade minúscula que não tivesse as proporções necessárias para que ela conseguisse absorver todo e qualquer rumor de um caso extremamente polêmico e midiático como esse. Então, não teria uma melhor cidade para que nós tivéssemos esse júri do que o Rio de Janeiro. Então, a gente vai vendo que a defesa ela vem querendo, né, empurrar, para a gente usar uma expressão mais singela possível, esse julgamento. Então, meu requerimento é que seja indeferido. E, se for indeferido, a gente está diante de uma decisão judicial que pode a defesa agora impetrar um mandado de segurança e despachar com o eventual desembargador que está na Câmara, que é a preventa para isso. Enfim, eles têm os remédios necessários dentro de um sistema jurídico. Então, se não obedecerem, na verdade, o que a defesa vai fazer é negar que a justiça, que foi toda estruturada durante centenas de anos, fique ao bel prazer deles. Isso não existe. Quando eu não concordo com uma decisão de Vossa Excelência, eu recorro. Quando uma parte não concorda com uma decisão de Vossa Excelência, a parte recorre. Não existe um esperneio, um levantar e um sair daqui. Isso demonstra, no mínimo, um desrespeito absurdo, porque existem todos os remédios necessários para que uma decisão, se eu entender que não é uma decisão legal ou justa, que ela seja afastada. Então, num primeiro momento, eu vou pedir que seja indeferido o requerimento deles, que a legitimidade para eles pedirem está correta, né? E, em um segundo momento, se a senhora deferir, entendo que esse júri vai ter que ser dissolvido, porque o doutor Hugo tem razão, eu não posso julgar alguém que tem uma conduta tão grave quanto, mas que na denúncia ela é mais acessória do que a principal, eu não teria essa possibilidade de desmembramento. Me parece que foi isso que Vossa Excelência disse na sua chamada pela ordem. Então, vejam só, aqui a minha promoção ela é em parte. Primeira, para que se indefira o requerimento da defesa. Se for deferido, esse júri vai ser dissolvido, não tem uma segunda parte. Se for indeferido, eu, aqui, de maneira veemente, mas sem teatralização, sem precisar levantar o tom da minha voz, porque isso aqui tudo tem que ser jurídico e muito claro, porque, efetivamente, pessoas do mundo inteiro, eu diria, está vendo isso aqui, existe uma estrutura que precisa ser respeitada por qualquer pessoa. Então, se a decisão da senhora for no sentido de manter o julgamento correndo, não existe abandono de plenário que não seja uma atitude ilegal, porque pode a defesa continuar fazendo e ganhar uma ordem de habeas corpus ou até uma liminar em mandado de segurança ou qualquer outro remédio que eles acharem necessário para combater uma decisão da senhora. Então, essa é a minha promoção. O requerimento é o de indeferimento. E, depois disso, nós vamos ver em que cenário vamos estar. É dessa forma que eu me posiciono, Excelência. Assistente de acusação. Uma boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor promotor de justiça, nobres advogados, representantes da OAB. Eu ratifico, Excelência, a manifestação do nobre promotor de justiça, fazendo algumas observações. Nesta semana, Vossa Excelência, buscando um acordo entre as partes, realizou uma audiência onde alguns pontos foram colocados pela defesa do Jairo, onde a acusação concordou com algumas flexibilizações com o objetivo de realizar a sessão plenária. Estes pontos relacionados ao celular, ao notebook, foram discutidos nesta reunião, inclusive na presença do Dr. James Walker, e foi acordado que
o celular Xiaomi, hoje questionado, poderia ser utilizado, e a defesa flexibilizou, obviamente, o seu direito de ter as provas acostadas aos autos em 3 dias previstos no 479. Houve essa flexibilização, houve uma assinatura de todas as partes concordando com a utilização. Com relação ao notebook do Leniel, pai da vítima, uma vítima indireta, já havia ocorrido uma manifestação de Vossa Excelência nos autos, no sentido de que essa prova ela seria irrelevante, uma vez que o Leniel sequer é investigado, não foi denunciado, é vítima dos autos. Eu, inclusive, ressaltei naquela reunião, e também por petição deferida por Vossa Excelência, que o artigo 474-A do Código de Processo Penal, ele proíbe que as partes utilizem elementos estranhos aos autos para revitimizar qualquer vítima direta ou indireta, como também testemunhas. Então, ficou muito claro isso na reunião, Vossa Excelência já havia decidido nesse sentido, entretanto, visando fazer com que o julgamento ocorresse, Vossa Excelência flexibilizou esta questão e concordou com a diligência no ICCE. Inclusive, me recordo muito bem, Excelência, a defesa do Jairo, naquela oportunidade, representada pelo doutor Rodrigo Faux, disse que se fosse deferida a tal diligência, tendo ou não resultado positivo, palavras do doutor Rodrigo, se fosse positivo ou não, a sessão seria realizada. O doutor Rodrigo disse ainda de forma categórica, todos que estavam lá puderam presenciar. Se não conseguirmos acesso parcial ou total, trata-se... Não, parcial está sendo da boca de Vossa A Excelência. doutora presenciou... Da boca. Doutora Parcial, presenciou... não. Integral. O que ele disse? Inclusive o senhor disse não lá. estava aqui. O senhor disse na não reunião. estava aqui. O senhor estava dando senhor, curso em algum lugar. O senhor não estava aqui. O doutor Rodrigo disse que se não fosse possível acesso àquela prova, o que aconteceria? Até o senhor falou em 7 dias para a prova seria impossível, disse o doutor Rodrigo na presença de todos que lá estavam. Assim sendo, Excelência, eu entendo que... O senhor está se referindo a que prova, doutor? Com relação ao notebook, o doutor Rodrigo disse que se tivesse acesso ou não, seria realizada a sessão. Porque a senhora ponderou que não era relevante, que não era importante, mas flexibilizou isso, como também flexibilizou, inclusive, aumentando a hora das partes, né, sempre agindo de uma forma garantista para que o julgamento acontecesse. Mas observe aqui que, na verdade, eu entendo que o pleito da defesa é incabível. Como é incabível tentar trazer a OAB como impeditivo da realização? Tem que ficar muito claro isso. Doutor, que aqui está, eu fui, de 19 a 21, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, e a Ordem está aqui como uma presença de defesa das prerrogativas dos advogados. A OAB, em hipótese alguma, ela vai adentrar em questões meritórias. O doutor defende os seus direitos como defende o meu direito, que também sou advogado. Então, não é correto a tentativa de trazer a OAB como discurso de autoridade que possa, de alguma forma, impedir a realização deste julgamento. Como o doutor Fábio muito disse, o sistema processual penal é claro. Juiz defere ou indefere, a parte tem o direito ao duplo grau de jurisdição e vai pleitear nas instâncias superiores aquilo que lhe foi negado. Então, eu não vejo neste aspecto também, como celular, como também com relação ao computador, que inclusive ainda está pendente um pedido meu de restituição desse computador, porque Leniel não é investigado, Leniel não é réu, e a abertura desse computador, na verdade, vai o quê? Vai violar o seu direito de privacidade de uma pessoa que é vítima nesses autos. Então, estou até aguardando o deferimento da restituição dessa prova. Até porque a utilização, como estamos vendo em inúmeras manifestações na imprensa,
tentando revitimizar o Leniel, é uma infração a um dispositivo previsto no Excelência, Código de Excelência, Processo pela Penal. ordem, mas ele está adiantando o debate, Excelência, Excelência. eu Nós estamos na estou fase de fazendo- nulidade. estou fazendo a 579, impugnação das Excelência. nulidades. Isso é debate, Eu a estou imprensa, fazendo debate a chulo para a impugnação imprensa. da nulidade. Excelência, pede... Estou fazendo Excelência. a impugnação da nulidade. O senhor Ele tá- teve ele tá todo o tempo adiantando que o debate, precisava, Excelência. as demais partes precisam do Mas seu ele tempo está também. adiantando o debate, Excelência. Mas eu É só só vou falar pedir da ao senhor nulidade. Eu estou falando, Seja objetivo, estou falando por da favor. nulidade. Então, o argumento dos doutores viola os artigos 563 e 565 do Código de Processo Penal. Na verdade, o que foi acordado e não está sendo respeitado hoje, eu entendo como infração o princípio da boa-fé processual, e eu entendo que, se porventura a defesa abandonar a plenária, que é o que aparentemente está surgindo neste momento, eu peço que Vossa Excelência tome as providências cabíveis, porque essa atitude não está prevista no nosso Código de Processo Penal. Eu peço que Vossa Excelência, inclusive, se isso ocorrer... Que atitude, doutor, que não está prevista? nomeia a Defensoria Pública para o doutor Jairo, para que, num próximo julgamento, não ocorra um Doutor, fato do semelhante que o a senhor esse. está falando? Ele está pedindo adiamento. Não, mas eu estou percebendo que talvez Tá, isso eu ainda possa não ocorrer. decidi, Então, tá? já estou me manifestando nesse sentido. Muito obrigado, Excelência. Ok. Defesa de Monique tem alguma coisa a acrescentar? Por favor, acrescentar. O que o senhor já falou já está gravado. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Senhora, Excelência. Ok. Vamos lá. Você resumiu alguma coisa? Não. Não, né? Tá, eu vou resumir, então, para ficar mais clara a decisão, tá? Senão vai ficar meio... Aberta a sessão, a defesa do acusado Jairo sustentou 3 pontos principais. Talvez ela seja mais rápida, hein? Que é longo. Se cansar, troca, tá? Sustentou 3 pontos principais como causas de possível nulidade, ponto e vírgula. A primeira delas, interligada ao conteúdo do notebook de propriedade do assistente de acusação Leniel, vírgula, alegando omissão na extração dos dados. Alegando omissão na extração dos dados. Ponto e vírgula. Em segundo lugar, a juntada extemporânea do laudo referente ao celular Xiaomi. Eu não sei, Xiaomi, eu não sei escrever isso, não, tá? Ok. E, em terceiro lugar, apontou a fraude na perícia do corpo da vítima, vírgula, por interveniência do assistente de acusação Leniel, vírgula, conclusão extraída dos dados de seu próprio celular. Ponto e vírgula. Suscitou, vírgula, ainda, vírgula, um parecer assinado pelo Dr. James Walker, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Rio de Janeiro, vírgula, presente ao ato, afirmando a referida defesa que do parecer consta às vezes, quando
a palavra some, a advertência de que a falha na exigência de evitar a violação dos direitos do defendente poderia fazer os advogados incorrerem em infração ético-disciplinar. Ponto. Subsidiariamente... Não, desculpe. Estes os pontos, vírgula, resumidamente consignados, vírgula, uma vez que constam de gravação no sistema, vírgula, que fundamentaram o pedido de adiamento do ato e, vírgula, subsidiariamente, vírgula, o prosseguimento da sessão para o julgamento apenas da acusada Monique. Ponto. As partes se manifestaram, vírgula, inclusive, no decorrer da argumentação da defesa de Jairo, vírgula, tendo tido acesso à palavra, inclusive, o doutor James Walker. Ponto. Pelo Ministério Público, foi dito que se opunha ao adiamento do ato, vírgula, porquanto caso a magistrada não acolha as alegações de nulidade, vírgula, existe uma sistemática processual onde eu parei? Não acolha as alegações de nulidade, aí bota assim, bota um travessão depois de nulidade, vírgula, até porque são decisões já tomadas sobre as mesmas questões, vírgula, inclusive foram objeto de acordo em reunião pré-agendada com as partes. Fecha a travessão, vírgula. Existe uma sistemática processual que determina a possibilidade de a defesa sustentá-las como preliminar em eventual recurso de apelação e, vírgula, ainda, vírgula, a prerrogativa de ajuizarem ações heróicas contra a decisão do juízo, vírgula, nas quais cabe decisão liminar que suspenda a sessão. Bom, pela assistência da acusação, vírgula, foi acrescentado que, vírgula, na reunião antes aludida, vírgula, todos os pontos, não, na reunião antes aludida, vírgula, em que todas as partes cederam, inclusive quanto aos prazos, vírgula,
todos os pontos agora levantados pela defesa de Jairo foram objeto do acordo referido. Mais alguma coisa, doutor? Do acordo referido. Do acordo tomado na referida audiência. Bem, então não. Ponto. Quanto à defesa de Monique, vírgula, nada teve a acrescentar. O advogado do Jairo, em dado momento, falou que ele falava em nome de todas as partes aqui sobre uma questão relacionada ao desaforamento. Só para constar aí, e para que todos saibam, nós não convencionamos nada com ele e não endossamos em absolutamente nada o discurso deles. Esse desaforamento ainda não existe, porque está na distribuição. Tá? Não, desmembramento, Excelência. É porque, enquanto ele se desaforamento. Não, perdão, eu me equivoquei. Mas é que, na manifestação dele, ele usou as partes para dar autoridade ao argumento que ele trazia. Eu quero deixar claro que nós não pactuamos em absolutamente nada. Mas o doutor Hugo já falou expressamente contra essa possibilidade. Perfeito. Tá, vamos lá. Pela MM, doutora juíza, foi proferida a seguinte decisão. Já está lá, né? Não, então, a defesa de Ana nada teve a acrescentar quanto à sua intervenção, insurgindo-se contra o prosseguimento do julgamento por desmembramento em relação à acusada Monique. O que fez invocando o artigo... Doutor Hugo, qual foi o artigo que o senhor invocou mesmo? 469. Desculpa essa velhinha aqui que não guarda número nenhum. 469. Parágrafo 2º do CPP. Tá. Bom, pela MM, doutora juíza, foi proferida a seguinte decisão. Vou interromper um pouquinho a gravação, porque eu preciso ir ao toalete, tá? E a decisão vai ser longa.